Após quase 100 capítulos, desde que o Momoshiki foi derrotado pelo Super Rasengan de pai e filho, será que o Otsutsuki finalmente encontrou uma maneira de retornar à vida? O mangá de Boruto havia encerrado esse sonho quando tivemos a doação de uma parte do Karma para regenerar o corpo do Boruto lá no fim da primeira parte. Contudo, e agora em Two Blue Vortex? Será que as icônicas Togedamas dos Shinjus se tornaram então a grande chave? Momoshiki Otsutsuki é certamente um dos personagens mais bem queridos pelo público e um dos mais bem construídos em Boruto por conta de todas as suas icônicas aparições. Afinal, quem aí não lembra do Exame Chunin, onde ele demonstrou pela primeira vez o seu ar de superioridade aos mortais? Ou o encontro com o Sasuke na dimensão do Castelo da Kaguya, quando seu guardião o encontra em uma breve batalha. Sem falar em um dos maiores ápices de toda a obra de Boruto, a icônica luta de Naruto e Sasuke contra ele, que proporcionou tanto no anime quanto no mangá muitos detalhes impressionantes, mas a maior quando ele possui o corpo do Boruto pela primeira vez contra o Boro e mais à frente contra o Koji, provando então que a criatura Otsutsuki realmente está em outro patamar, por ser aí considerado quase que uma divindade em conteste, não é mesmo? Até porque só de ter absorvido o chakra do Naruto caído no chão para criar um Super Rasengan contra o Boro, e que antes contou com uma super velocidade e um taijutsu pesado refinadíssimo, que no Koji o apavoro também foi intenso, devido à experiência de milênios que um Otsutsuki é capaz de proporcionar. O Boruto já é bem forte em Two Blue Vortex, apenas em sua forma base, usando as habilidades do Hiraishin, o Shiden, jutsus do elemento relâmpago ou a icônica habilidade de voar do Momoshiki. Contudo, e se o Boruto utilizar os poderes do Karma, acarretando então pela primeira vez na aparição do Momoshiki contra o Jura, por exemplo, qual seria o grande problema disso tudo? Se o Boruto ali estiver, é claro, batalhando sozinho, isso não teria problema algum, pois ninguém ao redor dele correria perigo, ao contrário dele lutar na presença de algum companheiro de time 7 ou estando também em pleno solo de Konoha. O Momoshiki não gostou em nada da motivação que o Boruto levou para o último capítulo da primeira parte, onde tivemos também, não podemos esquecer, a última aparição do Otsutsuki, até porque depois da onipotência e troca dos papéis com o Kawaki, que o Momoshiki achou que o Boruto iria ficar todo depressivo ou emotivo devido à perda dos seus amigos e saindo da vila, já que a profecia dos olhos azuis, sempre ecoando pelo Otsutsuki em sua mente, parecia também ter um final bem cruel. O mais importante gatilho que fez o Boruto não desanimar foi graças ao Sasuke, que o adotou como pupilo desde que aprendeu o Rasengan que desaparece, onde foi muito eficaz também no jutsu de paralisação do clã Nara lá na Batalha dos 5 Kages, naquela icônica cena contra Momoshiki e Kinshiki, mas também na história vivida pelo Naruto, do qual o Sasuke, o seu digamos que arqui-rival, pôde dar mais detalhes bem importantes de motivação ao Boruto para que ele excluísse o Otsutsuki, perturbando a sua mente lá no passado, naquele momento no capítulo 80. Pois em suas veias corria o sangue Uzumaki, o sangue Hyuga e ainda por cima o legado do seu avô, o Relâmpago Amarelo de Konoha, o quarto Hokage, que viraram então o combustível necessário para ele superar qualquer obstáculo. O plano do Momoshiki, desde que conseguiu implementar um karma de sua ressurreição, foi de esperar os dados se converterem 100% para que a sua volta acontecesse. Porém, o que ele não contava era com o sacrifício que o Boruto fez contra o Kawaki, fazendo o Otsutsuki anular praticamente as suas chances de ressurreição, já que ele usou os dados armazenados do Karma para restaurar as suas células e tecidos que foram destruídos, fazendo ele viver apenas então na mente do Boruto, como se fosse uma alma aprisionada. Só que por mais que o plano de reviver através do Karma tenha falhado, que existe aí uma possibilidade do Otsutsuki voltar à vida, e isso envolveria a polêmica Togedama do último capítulo, o fruto Shinju que saiu de Hidari, mas não especificamente esse fruto. Afinal de contas, a gente sabe que aquela alma espinhosa que saiu do Hidari após o super uso rico do Boruto e a finalização do Kawaki é uma Togedama que continha a base do chakra do Sasuke para nascer, o que é então por isso que a fruta em si, como é dita pelo Boruto em paralelo ao seu outro mentor, que é o Kashin Koji, seria uma forma de fazer o Sasuke voltar ao normal. Só que,
Conhecendo a obra de Boruto, pode ser que a alma espinhosa, o fruto Shinju, deve ser introduzida mais uma vez a um Tsumeaka, uma carapaça vazia, para que o Hidari volte à vida e assim o mesmo continue o seu ciclo de evolução e busca por conhecimento, que sabemos também que o seu alvo é a Sarada. Tá, mas o que isso tem a ver com o Momoshiki? Bom, ainda não sabemos ainda com 100% de convicção como é gerado o fruto Togedama, né, porque o mangá ainda não explicou. Se é quando um Tsumeaka devora um ser humano que nasce o fruto, uma existência nascida então a partir do chakra do alvo, ou se a fruta já está lá e assim só uma alma é introduzida nela, né, para ser jogada às carapaças vazias para que tome forma. Isso poderia ser a chave para o retorno do Momoshiki, envolvendo então 3 grandes teorias. A primeira do Momoshiki tentar transferir a sua alma para uma das Togedamas com algum jutsu secreto do clã Otsutsuki e sendo introduzida a um Tsumeaka, já que historicamente os Shinjus são uma forma remanescente do Jubi, os digamos que animais de estimação dos Otsutsukis, para que a árvore divina cresça no solo escravizando o planeta. A segunda do próprio Momoshiki conseguir se transformar em fruto, assim como aconteceu com o seu guardião, o Kinshiki, podendo ser introduzido a uma carapaça vazia de Tsumeaka para que um novo método de ressurreição seja concretizado. E a terceira, da qual poderia ter um maior sentido, seria do Boruto ser mordido, só que ao invés do Shinju nascer a partir do chakra do Boruto como base, já pensou aí em um Shinju tendo uma existência nascida a partir de ninguém mais e ninguém menos que o fucking Momoshiki, por conta de que o Boruto, não podemos esquecer, é 100% o Otsutsuki, que nesse caso teria os dados da descompactação do karma sendo um fator maior a ser considerado. Confesso que isso pode parecer um pouco viajado para muitos, e que isso é óbvio dependeria também apenas do roteiro do Kishimoto para ser efetivado. Entretanto, a gente não tem ainda todas as informações bem encaixadas no mangá de True Blue Vortex para dizer que é apenas isso ou aquilo, porque não podemos também esquecer que o Kashinkojin parece ter visto uma fruta espinhosa e tendo também até um baita conhecimento sobre eles. Outros motivos que dariam uma maior ênfase a um retorno do Momoshiki, só que em uma forma diferente, seria também do kanji em japonês significar Tamashi, alma, sendo a ponte então necessária para ligar a um outro acontecimento, e por isso o fruto Shinju ele é traduzido como alma espinhosa. E a outra é de que também não sabemos o que aconteceria caso o Boruto e o Kawaki sejam mordidos, afinal de contas, o próprio Jura só fala que um deles seria um baita alimento Otsutsuki para servi-los, não sabendo, né, se eles ganhariam uma nova transformação, adquirindo uma forma ainda mais poderosa por ser considerado, digamos que um processo evolução de sua raça, ou se outra coisa aconteceria no lugar, do qual caberia, né, apenas mais teorias e mais teorias. Mesmo que o Momoshiki ele saiba das Togedamas, que ele não vai dar a pinta para que o Boruto prejudique mais uma vez o seu retorno, como foi anteriormente com o Karma. É bem provável que, se ele souber de algo, que o mangá ele deve esperar tal fato acontecer para que depois ele possa mostrar todo o seu pensamento, né, e podendo revelar, quem sabe, um pensamento também paralelo dentro do Boruto, como foi basicamente a Kurama dentro do Naruto no passado, esperando, né, apenas o momento exato do seu retorno. Ficou bem nítido até agora que mais dia ou menos dia o Boruto ele vai precisar sim do Momoshiki para derrotar um oponente mais forte, como pode rolar com o Jura nos próximos capítulos de True Blue Vortex, porque mesmo com Hirashin, Uzuriko Shiden e outros jutsus, que o Shinju lhe aparenta estar em um nível bem acima do Boruto base, que poderá rolar então uma ajudinha, quem sabe, do Momoshiki. Pois se o Boruto ele for devorado e morrer, é claro que o Otsutsuki, né, meus amigos, fará de tudo para não perder as suas chances de renascer, já que o Momoshiki é do tipo que faz de tudo para se sair bem, não se importando se é para o bem ou para o mal. A luta contra o Jura será também um grande divisor de águas para o leitor em True Blue Vortex, afinal nunca vimos o Boruto usando os poderes do Momoshiki, mas sim apenas, é claro, no passado aqueles Rasengan bustado. Então creio eu que se o Boruto não der conta dele com a forma base, que a gente finalmente vai ver ele usando pela primeira vez o Karma em True Blue Vortex, mas sendo aí também mais um fator de obrigação do que por livre e espontânea vontade, pois acredito que ele primeiro fará de tudo para afastar o combate com o Jura da vila, para que o Otsutsuki, caso ele apareça, né, não dê aí problemas aos demais civis e também os demais ninjas, só que com o principal, com Boruto usando finalmente os poderes do Momoshiki pela primeira vez, uma coisa jamais vista. Isso eu me refiro àquela criação de armas com aquele chakra cor-de-rosa, a icônica habilidade do Adachi Nagi que era do Kinshiki,
a absorção de Bijudamas do Jura sendo feitas pelo Rinnegan, que o Boruto deve então mostrar também pela primeira vez em uma de suas mãos, que fica sempre coberta com a luva. E por último, além do controle elemental sobre quase todos os elementos, que inclui o elemento gelo, que podemos ver ele direcionando aí as Bijudamas do Jura com a habilidade do Takamimo Subinokami, que potencializa, né, lançando todos de uma vez em um nível totalmente amplificado, como ocorreu lá no Exame Chunin. Sinceramente falando, eu não gostaria de ver um Momoshiki cooperando com Boruto estilo Naruto e Kurama, porque aí eu acredito que ficaria bem forçado e muito semelhante ao que rolou no Shippuden, até porque diferente das Bijus, que foram então criadas com uma missão de auxiliar os humanos, de acordo com a primeira repartição do Jubi feitas pelo Hagoromo, que os Otsutsuki e principalmente a família principal são seres milenares sim, que só pensam em seu próprio desenvolvimento por ser um processo de evolução natural de sua raça. A pergunta que fica então no ar é: será que a Togedama do Jura não seja a forma do Momoshiki voltar à vida, já que ele é o Shinju mais poderoso e um dos Shinjus que não teve até agora em True Blue Vortex um alvo que foi devorado para incorporar o seu chakra como base? Seria também a existência do Jubi em forma de Togedama uma chave para Momoshiki voltar depois de quase 100 capítulos somando Boruto Naruto Next Generations e Boruto True Blue Vortex?